Nós somos a Igreja do Bairro. Estamos aqui no bairro Vila Conceição. E nós temos no nosso coração uma certeza. Deus quer que amemos esse bairro. As nossas experiências de vida, a minha e a sua história, juntas para abençoar essa região. Estamos sonhando e trabalhando com foco em Jesus. Esse é o nosso convite para você participar junto com a gente daquilo que Deus vai fazer aqui no bairro. Chega junto. Deus abençoe você e sua família. Deus te abençoe. Então abra aí a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia lá em Gálatas. Algumas semanas atrás eu preguei aqui sobre Gálatas 6, falando da questão um pouco de aceitar o outro, né? Girou basicamente em torno disso, né? Essa relação, às vezes, que a gente tem com os erros dos outros, né? E hoje eu vou pregar Gálatas. Eu preguei o capítulo 6, como eu disse, né? Capítulo 6. E hoje eu vou pregar. Preguei o último capítulo e hoje eu vou pegar não preguei o último capítulo todo, né? Não foi isso. Mas hoje eu vou pregar o primeiro capítulo, que também não vai ser todo. Tá certo? Então abra em Gálatas, no capítulo 1, né? Tô indo aí os dois extremos, né? Só que eu fiz o inverso. Eu comecei de trás, né? E agora eu tô indo para o início. Comecei do fim, do final, e agora tô indo para o início. Vamos lá, deixa eu dar uma... Bom, deixa eu acessar aqui. Tá saindo aí meu áudio? Tá. Não, tudo bem. Vamos lá. Então, Gálatas, capítulo 1. E hoje eu vou falar sobre o Evangelho. Peraí que eu vou abrir aqui o arquivo errado. Gálatas, capítulo 1. E eu gostaria, se possível, que você acompanhasse na sua Bíblia, tá certo? Que você anotasse, não o que eu vou falar, mas anotasse algo muito mais importante do que isso. Anotasse os versículos, que não serão somente Gálatas, para que você possa revisitá-los, né, outros dias e meditar ainda mais profundamente, fazer uma reflexão ainda mais profunda acerca do que será dito aqui nessa manhã. Gálatas, capítulo 1, vamos ler aí até o versículo 8. Amém?
está acostumado na igreja a falar amém, ouviu amém, né? Amém, aí o pessoal fala amém, agora não tem esse retorno, né? A minha esposa falou aqui amém, então tá bom. Então vamos lá, Gálatas, capítulo 1, versículos 1 até o 8, até o 8º. Está escrito assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Amém? Bom, até aí. Eu li aqui a tradução que eu li foi a NVI, tá bom? Durante a pregação, aqui a mensagem, eu vou utilizar outras pregações. Eu vou utilizar outras pregações, outras traduções. Vou usar aqui a nova versão transformadora, que eu gosto muito, e também a nova versão atualizada Almeida, ou Almeida atualizada, alguma coisa assim, tá certo? Muito bem. Muito bem, muito bem. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele tem como objetivo principal, e isso fica muito notório nessas primeiras palavras aí que nós lemos, e é em cima delas que trata a nossa reflexão de hoje, fica notório que a base, digamos assim, os alicerces da carta inteira de Gálatas é o Evangelho, é o significado do Evangelho. Então, Paulo, ele tem a essência, na carta de Gálatas, a essência da carta de Gálatas é a defesa em relação ao Evangelho. E os desdobramentos do Evangelho, tá? Os desdobramentos do Evangelho e os desdobramentos também de um falso Evangelho, tá certo? E já está, na própria frase já diz, né? Um falso Evangelho não é o Evangelho. Deixa eu acertar aqui um pouquinho a imagem. Muito bem. Então é interessante observar aqui que Paulo, ele não escreve para não cristãos. Paulo não escreve para gente que não é da igreja. Paulo escreve, a carta de Gálatas é endereçada às igrejas da Galácia, como você pode ver aí no verso de número 2. Fechei aqui minha Bíblia. Verso de número 2.
Finalzinho do verso 2, não é isso? As igrejas da Galácia. Por isso, a carta recebe o título de Gálatas, né? Então, ou seja, os destinatários da carta de Paulo eram pessoas que frequentavam, e aqui eu vou falar aqui algumas coisas que, lógico, não eram da época em que Paulo escreveu a carta, mas é dos nossos dias. Então, Paulo escreve a pessoas que frequentavam a igreja semanalmente, que iam à igreja todos os finais de semana, talvez todos os domingos, todos os sábados, todas as quartas-feiras. Paulo escreve a pessoas que frequentavam pequenos grupos, pessoas que participavam de estudos bíblicos, pessoas que eram reconhecidas por outras pessoas na sociedade como cristãs, como pessoas que iam à igreja. Paulo escreve a pessoas que estavam no hall de membros dessas igrejas, que tinham os ministérios mais variados que você pode imaginar, que participavam do ministério infantil, do ministério de arte, de ensino, de missões, ministério de mulheres, para os músicos da igreja, os cantores, pessoas que participavam do círculo de oração, para aqueles que participavam dos jovens, do grupo de homens, dos adolescentes, aqueles que operavam a multimídia, aqueles que estavam na recepção, etc. Qualquer ministério que você imaginar. A essas pessoas é que Paulo escreve. As pessoas da igreja. Aos pastores, aos diáconos, aos líderes, de modo geral. É a essas pessoas que Paulo escreve. Paulo escreve às igrejas. Portanto, a todos que faziam parte da igreja. E por que é importante observar isso? Por que eu perdi ou ganhei um tempinho falando sobre isso? Por que é importante? Porque somos nós, os da igreja, aqueles que precisam entender o que é o evangelho. Eu disse que eu vou falar sobre evangelho aqui hoje. E é as pessoas da igreja que Paulo escreve para falar do evangelho. E eu disse, por que isso é importante? Porque somos nós, os da igreja, aqueles que precisam entender o evangelho. Porque somos nós, os da igreja, aqueles que pregarão esse evangelho, que ensinarão esse evangelho. Portanto, nós precisamos saber o que é o evangelho. Deixa eu já começar te fazendo uma pergunta aqui. E se alguém te perguntasse hoje o que é o evangelho? O que você diria? Você que já está há tanto tempo na igreja, há 10, 15, 20, 30, 40 anos. Se te perguntassem hoje o que é o evangelho, o que você diria? Talvez me daria um nó no cérebro, se alguém me perguntasse assim, peraí, o que é isso? É Enem? É o que? É vestibular? O que é isso? Calma. O que é o evangelho? A pergunta parece simples. A gente até entende ou acha que entende o evangelho. Mas se alguém perguntasse hoje, perguntasse agora para você, o que é o evangelho? Talvez você, assim como eu, quando me fiz essa pergunta, teria dificuldades. O que é o evangelho? Porque é importante saber o que é o evangelho, porque o entendimento que temos do evangelho, o entendimento que temos do que é o evangelho, interfere totalmente na maneira como enxergamos Deus. Interfere totalmente na maneira como nos relacionamos com Ele.
E também na maneira como nos relacionamos uns com os outros, seja os que são da igreja, seja os que não são da igreja. É importantíssimo saber o que é evangelho, porque isso interfere na maneira como nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas. E quer saber mais uma coisa? Interfere também no quanto, na maneira como nos relacionamos conosco mesmo. Na maneira como eu me relaciono comigo mesmo. A maneira como eu entendo o evangelho interfere na maneira como eu me relaciono comigo mesmo. Mas, o que é o evangelho? O que é o evangelho? Essa é a pergunta que vamos tentar responder aqui. Na verdade, Paulo responde essa pergunta para a gente. Primeiro, antes de dizer o que é o evangelho, eu preciso falar o que não é evangelho. Evangelho não é ir à igreja. Isso não é evangelho. Nossa, Celso, mas que absurdo! Você, um quase pastor, falando uma coisa dessa? É isso mesmo. Não é ir à igreja. Eu não estou dizendo que você não deve ir à igreja, não é isso que eu estou dizendo. Olha só, presta atenção, hein? Depois, ainda bem que fica gravado, para depois ninguém falar que eu... Ah, ele falou, mas não. Depois a gente olha lá, vê se falou alguma coisa errada também, depois a gente faz a tal da errata, né? Assim que fala. Então, o que não é evangelho não é ir à igreja. Ir à igreja não é evangelho. E repito, não estou dizendo que você não deve ir à igreja, mas que a igreja não é evangelho. Ir à igreja, participar de uma comunidade, exercer funções nessa comunidade, na igreja, é estar envolvido com a propagação do evangelho, mas não é evangelho. Igreja também não é um lugar para alcançar bênçãos, não é isso. A gente tem essa ideia, não sei se é muito brasileira, mas a gente tem essa ideia que a igreja é o lugar de alcançar bênçãos. Não é. Não é isso também. É um lugar onde a gente se reúne com pessoas que entenderam o evangelho, que receberam Jesus, e ali a gente une forças, e ali a gente como é que eu posso dizer? Tem comunhão, estuda a palavra de Deus, nos edificamos uns aos outros, mas com um propósito ainda maior do que tudo isso, porque tudo isso não tem um fim em si mesmo, tem um fim ainda maior. Irmos às nações, a todas as pessoas, fazer discípulos, é propagar o evangelho. Isso é ir à igreja, mas ir à igreja não é o evangelho, é um instrumento para propagar o evangelho. Evangelho também não é um movimento. Não é um movimento. Alguns anos atrás, teve o tal do movimento evangélico. E aí a gente passou a ser rotulado de evangélico. Mas o evangélico muitas vezes não sabe o que é o evangelho. Mas evangelho não é um movimento. Não é uma ideologia. Não é uma filosofia de vida. Não é um conjunto de regras que diz para nós o que deve e o que não deve fazer. O que pode e não pode fazer. Isso não é evangelho. Evangelho não é uma cultura. Evangelho não é usos e costumes. Evangelho não é se você deve usar saia, calça, se o seu paletó, para quem usa paletó que vai para a igreja, se tem que ter um racho ou não. Acredite, eu conheci um irmão, ele falou que não concordava, mas na igreja dele tinha que ser assim. O paletó não podia ter o racho. Sabe aquele racho, rasgo? Né? Não podia. As mulheres não podiam ir para a igreja de calça, não podiam usar brinco.
Eu não estou aqui criticando as igrejas, não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que não é evangelho. Eu já vi irmãs de igreja que não podia nem tirar o... Como é que é o nome disso aqui? É cabelinho, né, do sovaco. É sovaco, né, esse negócio? Eu tiro o meu, eu tiro. Axilas, né? Axilas. Eu tiro o meu. Agora, depois de velho, bom, ainda não tô velho, né? Mas eu comecei a tirar agora o meu aqui, porque eu percebi que sou, não, né? Minha esposa sempre fala, quem sou é sino. Eu suo, e eu acho que eu vou sempre errar isso a minha vida toda. Eu suo com esse espelhinho aqui. Então eu dou uma limpadinha, fica melhor. Comecei a me sentir melhor, sinceramente. Tem igreja que acha, tem pessoas que acham que isso é evangelho. Não é evangelho. Aí você fala para mim, Celso, então, mas o que é evangelho? Tá, entendi o que não é evangelho, até concordo com você em algumas coisas, tá? Você não precisa concordar comigo, não, tá? Concorde com a Bíblia. Isso é importante, tá bom? Inclusive, Paulo fala, a gente vai ver no finalzinho aí, que se até ele pregasse um outro evangelho, era maldição, era maldito, até ele, o apóstolo Paulo. Então, se eu falar alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, é maldição, tá certo? Então, mas o que é evangelho? Antes disso, abra lá a sua Bíblia em Romanos 5. E aí a gente começa a entender o que é evangelho. Olha só o que Paulo escreve aos romanos a respeito de nós em relação a Deus. Ou a respeito de Deus em relação a nós. Romanos 5, 6. Quando estávamos completamente desamparados. Quando estávamos completamente desamparados. Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Verso 7, Romanos 5. É pouco provável que alguém morresse por um justo. É pouco provável, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Até pode ser que alguém, é isso que Paulo está dizendo, até pode ser que alguém morra por uma pessoa boa. Até pode ser. Versículo 8 do capítulo 5 de Romanos. Mas Deus, aleluias, nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Isso merece uma repetição, fala aí. Romanos 5:8. Deus prova do seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E aí você começa a entender o que é evangelho. Porque às vezes alguém pode te perguntar, eu antigamente, se alguém perguntasse para mim o que é evangelho, eu ia falar, é uma boa notícia, tá. Agora eu vou te perguntar de novo, e qual é a boa notícia? Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Mas não acabou ainda. Vamos pular para o versículo 10. Pois, Romanos 5:10, pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento foi com ele restaurado pela morte de seu filho. Vocês percebem a profundidade disso? A complexidade disso? Quando éramos inimigos de Deus, quando rejeitávamos Deus, quando não queríamos nada com Deus, o nosso relacionamento foi com ele restaurado pela morte de Jesus. E continua o versículo 10. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos pela sua vida. Amém? Aleluias. E o que é o evangelho? Irmãos, ontem eu preparando essa mensagem, eu me emocionei demais, eu chorei. Foi tremendo. Eu fiz uma definição aqui. Fiquei pensando aqui com os meus botões e eu tentei aqui escrever com as minhas palavras o que é o evangelho. Evangelho é a boa notícia que anuncia
Evangelho é a boa notícia que anuncia o passo de Deus em direção a toda a humanidade, mesmo sendo rejeitado por ela. Diante da completa impossibilidade de nos salvar a nós mesmos, por conta da nossa falibilidade, ele, movido de amor e compaixão, abriu os seus braços e nos chamou para uma caminhada sem fim. Isso é evangelho. É o passo de Deus na nossa direção. Quando nós não queríamos, quando nós não queríamos nada com ele. É a reconciliação que partiu de Deus. Isso é evangelho. Paulo, na carta aos Gálatas, aí eu vou pedir para você voltar lá para Gálatas, Gálatas capítulo 1. Paulo, na carta aos Gálatas, nos traz de maneira mais sintetizada o que é o evangelho. Vamos ler lá? Os versículos 3, 4 e 5. Como eu disse, Paulo nos traz uma maneira, ele sintetiza, né? Até porque aquelas pessoas já sabiam, né? Elas só estavam saindo desse evangelho. Ele sintetiza o que é o evangelho. E essa sintetização que Paulo faz não diminui a grandeza do evangelho, não diminui o quanto que é complexo para a gente entender, mas é simples ao mesmo tempo. Está escrito nos versos 3, 4 e 5 que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aí você vai falar assim para mim, Celso, mas eu não vi aí que é o evangelho. Você viu sim, você só não percebeu. Vamos lá. Você percebeu que Paulo saúda os Gálatas com a graça e a paz da parte de Deus e de Jesus? Percebeu isso? Não se trata de uma mera saudação, mas de uma saudação que traz um conteúdo que demonstra como é o olhar de Deus para nós. Não é raro eu me deparar com pessoas que veem Deus como um ser vingativo. Não é raro eu encontrar com pessoas assim. Que veem Deus como alguém que está sentado no seu distante trono, com a testa franzida, esperando um tropeço de alguém para aplicar um castigo. Geralmente essa é a maneira de ver Deus, de olhar para Deus. Essa maneira geralmente está entre os religiosos, está entre os da igreja, infelizmente. Mas a Bíblia ensina que Deus não é assim. Ela me ensina, nos ensina, que quando eu tropeço, que quando eu vacilo, quando eu dou mancada, quando piso na bola, etc, 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 Deus é o primeiro a estender a mão para mim. Nós, seres humanos, é que temos a tendência de rejeitar, não Deus. Deus é o primeiro a estender a mão para mim. Ele não é aquele que está pronto para me castigar. Ele é aquele que está pronto para me receber. Afinal de contas, quando eu era inimigo de Deus, quando eu não queria saber de Deus, quando eu não estava nem aí para Deus, Paulo escreveu aos Romanos dizendo que Jesus Cristo morreu e por meio dessa morte eu fui reconciliado com Deus. É isso que nós lemos no início dessa mensagem. Quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. Então Deus não é esse Deus vingativo, esse Deus que espera passar pela sua mente um pensamento mau, pecaminoso, e de repente ele te castiga. Não é esse o Deus.
Não é um Deus distante, é um Deus de perto. É Emanuel, é Deus conosco. Você é templo do Espírito Santo. Veja, a Bíblia não diz que eu fiz nesse texto aqui que eu reli, né? Quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. A Bíblia não diz que eu fiz alguma coisa para me reconciliar com Deus. Não fala isso. Pelo contrário, ela fala que eu era inimigo. A Bíblia fala que foi ele quem fez. Foi Jesus quem fez. Eu sou um ator completamente passivo na reconciliação. Eu sou o alvo da reconciliação. É graça. É de graça. É na faixa. Eu não fiz nada, não faço nada. E não há nada que eu possa fazer. É da parte de Deus. É da parte de Jesus. É graça e paz da parte de Deus e da parte de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo diz. Isso é evangelho. Aleluias. Amém? Queria estar na igreja agora, para ouvir uns glórias, uns aleluias. Eu sou assim meio tímido, meio quietinho, mas eu gosto. Eu gosto. Paulo continua dizendo no verso 4, lá em Gálatas, que Jesus entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Perceba que Jesus é quem se entrega. O plano é de Deus. E quanto a nós? Somos aqueles que precisavam e precisam do ato de salvação. Nós somos o alvo. Jesus se entrega, o plano é de Deus. Nós somos o alvo. Não somos nós que nos entregamos. Ele é quem se entrega. Não sou eu quem aceita Jesus, é ele quem me aceita. É ele quem te aceita. Está escrito em João 3,16. Deus, e esse todo mundo conhece, né? Até quem não é crente. Deus amou o mundo, tanto o mundo, ou amou o mundo de tal maneira, aí, na sua tradução talvez, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, não está escrito que ele viu bondade em nós e entregou Jesus. Não. Está escrito que ele... Está escrito que é um ato de amor, de muito amor. Deus amou tanto o mundo. É um ato dele. Não está escrito que fizemos alguma coisa para receber esse amor. Não está escrito, ou melhor, está escrito que apenas temos que crer. Olha a nossa figura nesse versículo em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo o que nele, aí estamos nós, crer. Não está escrito que fizemos alguma coisa para receber. Está escrito que apenas temos que crer nesse amor. Isso é evangelho. João escreveu em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19, mesmo João, que nós amamos, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Olha só, ele me amou primeiro, é por isso que eu amo a Deus. A minha aproximação não foi um ato de, olha, Deus, eu te amo. Não foi. Foi um ato porque eu vi o amor dele em relação a mim. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso, no verso 5, Paulo termina no verso 5 ali, dizendo que
A glória é dele e é para sempre. Não é nossa. Porque a glória dele é para sempre, porque é ele. É ele. É ele o autor das boas notícias. É ele que tem a gente como alvo. É ele que estende as mãos sobre nós, não para nos amaldiçoar, mas para nos abençoar. É ele. A graça e a paz é da parte de Deus. A morte, quem se entregou foi Jesus. Por isso a glória é dele, não é nossa, é dele. Nós somos alvos desse amor. Isso é evangelho. Isso é pura graça. Evangelho é pura graça. É de graça. É na faixa. É só chegar. Aleluias. É salvação. E por falar em salvação, eu acho que, bom, antes de falar disso, eu acho que agora, se te perguntarem o que é evangelho, eu acho que já dá quase para responder, né? Mas vamos falar de salvação. Por falar em salvação, e Paulo fala disso, né? Nos versos. Essa é uma palavra que usamos muito, mas não paramos para pensar na profundidade dessa palavra, dessa expressão salvação. Primeiro, salvação faz parte da definição do que é evangelho. Faz parte. Não sei se você percebeu, mas na leitura que fizemos aí de Paulo, ele fala de salvação. No verso 4, na tradução que eu li aqui, ele está escrito a seguinte frase: para nos livrar desse mundo perverso. Em algumas traduções está escrito a palavra resgatar. Então a palavra livrar é o mesmo que salvar. Resgatar é o mesmo que salvar. Ou seja, é salvação. Eu diria que a salvação é o resultado para quem crê no Evangelho. Para quem crê na boa notícia. E quem é que precisa ser salvo? Ora, aquele que não consegue salvar a si mesmo. Esse é que precisa de salvação. O pastor Timothy Keller, ao falar de salvação, ele nos dá um exemplo bastante esclarecedor. E eu gosto de exemplos. Não tenho criatividade para isso, então eu pego dos outros. Ele diz assim: imagine que você encontra uma pessoa, nas palavras dele, uma mulher se afogando. Não será de nenhuma ajuda você atirar um manual de natação para essa pessoa. Não vai adiantar lançar um ensinamento para ela. Não vai adiantar. Não vai dizer, agora, vamos lá, nado crawl, nado costas, é assim que faz. A respiração, inspira, expira, expira. Não vai adiantar. O que essa pessoa precisa? O que você faria? Jogaria uma corda, né? Então, salvação é a nossa completa incapacidade de se salvar em um afogamento. Jesus é a corda que é lançada para nos salvar. Não podemos fazer nada além de nos agarrarmos a essa corda. Isso é evangelho. Eu não posso fazer nada. Não consigo fazer nada. Não há nada que eu faça para me salvar. E aqui chegamos no verso 6 e 7. Estou muito surpreso, disse Paulo. Gálatas 1, 6, 7. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo, após lembrar à igreja o que é evangelho, é graça, é paz, é da parte de Jesus, é para salvar, é para livrar, vocês são alvos,
salvar, livrar, resgatar. Vocês não tinham nada, vocês estavam em condição de quem precisava ser livre, salvo, resgatado. Depois que Paulo sintetiza, né? E como eu disse, vocês perceberam, ele não minimiza a grandeza do evangelho. Depois que ele sintetiza os Gálatas, aí no verso 6 ele fala: estou surpreso, muito surpreso. Então Paulo chama a atenção deles para o que estava acontecendo ali nas igrejas. Os Gálatas começaram, o que estava acontecendo? Os Gálatas começaram a viver um evangelho que não, e aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque essa talvez é a parte mais importante da mensagem de hoje. Os Gálatas começaram a viver um evangelho que não era o evangelho de Cristo. Até parecia o evangelho, mas não era. Paulo chama de outro evangelho. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Mas na sequência, ele fala que este outro evangelho, na verdade, não é outro. Por que ele fala isso? Porque não há outro evangelho. Evangelho é um só, é único. Não existe outro. Sintetizando ainda mais, resumindo ainda mais, evangelho é o chamado de Deus. No verso 6 está escrito: passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo. Chamou na graça de Cristo. Chamou na graça. Então, é um chamado de graça. Não precisa pagar. Já foi pago na cruz por Jesus. Então, Deus olha para o sacrifício de Jesus e nos chama. Pronto. É simples assim. A gente aqui complica muito. Nós é que complicamos. Tem uma frase que usamos muito na igreja, e hoje a gente parece que está aqui para ressignificar algumas coisas. Tem uma frase que usamos muito na igreja, eu já usei muito essa frase, muito, mas depois que comecei a estudar Gálatas, de verdade, eu repensei essa frase. E olha que eu tenho aí um pouco mais de 21 anos de caminhada cristã. Tem gente que tem muito mais do que isso, né? Graças a Deus. E que frase é essa? A frase é: eu aceitei Jesus. Essa é a frase. Na verdade, eu não aceitei. Foi ele que me aceitou. Eu apenas criei. Apenas criei. Não é um ato meu. É um ato dele. Ele me amou primeiro. Por isso eu amo. Não sei se você conseguiu entender aqui o que eu estou querendo dizer. Não tem nada da minha parte que eu faça. Eu já só aceito. Eu só preciso entender isso. Eu só preciso compreender isso. Eu já só aceito. Eu já fui reconciliado quando eu era inimigo. É da parte dele. Graça e paz é da parte dele. Então nós não precisamos aceitar Deus. Ele já nos aceitou. Nós só precisamos crer que ele nos aceitou. E então, segui-lo. Eu sigo Jesus. É diferente de aceitar. É mais prático. Eu sigo. Uma coisa é eu aceitar o que você fala. Outra coisa é eu seguir o que você fala. É diferente. Nós seguimos ele e aí nos tornamos discípulos de Jesus. As religiões ensinam que o indivíduo deve fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. No Evangelho, não. É o inverso. Nós não fazemos nada. Somos aceitos. Só cremos. E até o crer não é nosso.
Porque nós cremos pela fé, e a fé é o quê? Você que é crente, que lê a Bíblia, fala para mim, é um dom de Deus, pelo amor de Deus, mas nem isso nós fazemos, mas a gente tem dificuldade de aceitar isso. E isso interfere no nosso relacionamento com Deus, interfere no nosso relacionamento com os outros, interfere no relacionamento comigo mesmo. E foi isso que deixou Paulo surpreso. A igreja estava praticando e ensinando que a graça de Cristo não era o suficiente. Era necessário algo mais para completar a obra. Porque esse aceitar Jesus parece tão crente, tão bíblico, mas muitas vezes está envolvido com algo a mais. E era isso que eles estavam pregando. No caso específico ali, tinha alguns judeus convertidos, né, e tal, e aí vinham esses ensinamentos que, ó, agora você tem que se circuncidar, você tem que fazer isso, aí para completar, aí completa a obra. Eles ensinavam que era necessário algo mais para completar a obra e então ser aceito por Deus. Eu já mostrei para vocês aqui na Bíblia que não é assim. E Paulo estava dizendo para eles isso. Vocês aprenderam que não é assim. E eu estou surpreso porque vocês tão depressa saíram do evangelho para qualquer outra coisa que não é evangelho. Só parece evangelho. Esse era o evangelho que a igreja começou a ensinar. As igrejas começaram a ensinar em Gálatas. É esse evangelho que deve ser rejeitado, que nós devemos rejeitar. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção no que eu vou te falar. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais do que Ele já te ama. Não há nada. Nada que você faça, por mais santo que você queira ser. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais do que Ele te ama. Porque quando você era inimigo, Cristo morreu por você. E por mim. Aleluia. Não há nada. Você é alvo do amor de Deus. E isso é de graça. Isso é graça. Aleluias. Nós precisamos tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado para não perder o evangelho. Qualquer coisa que acharmos que temos que fazer para que Deus nos abençoe está fora do evangelho. Qualquer coisa que você acha que você precisa fazer para alcançar o favor de Deus está fora do evangelho. Se você acha que precisa fazer sacrifício para alcançar alguma bênção de Deus, isso não é evangelho. Evangelho é graça, é de graça. Está escrito em Romanos 8:32. Guarde isso no seu coração. Romanos 8:32. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Acaso não nos dará todas as outras coisas? Em outras palavras, Paulo nos faz a seguinte pergunta: fizemos alguma coisa para receber, para que Jesus fosse entregue por nós? Fizemos alguma coisa? Então por que você acha que tem que fazer alguma coisa para receber alguma bênção de Deus? Se você acha que você tem que fazer alguma coisa para receber alguma bênção de Deus, você está pegando o sacrifício de Jesus e colocando embaixo de qualquer outra coisa. Você está dizendo que qualquer outra coisa nesse mundo é maior do que Jesus. E não é. Porque é de graça. É evangelho. Essa é a boa notícia. Você não precisa fazer nada para ser abençoado. Deus se agrada em te abençoar. Se tem alguma coisa que você acha que tá faltando de bênção, não é porque Deus está olhando para você e está esperando que você faça alguma coisa para que Ele te abençoe, não. Não é por isso. Porque Deus se agrada em te abençoar. O coração de Deus pula de alegria
quando ele te abençoa. E se ele não poupou Jesus, se ele entregou Jesus quando ainda éramos inimigos, e eu insisto nisso, você acha que ele não vai te abençoar com outras coisas? Nós não pedimos para ele nos abençoar com Jesus. Você percebe como a gente começa a viver sem perceber uma coisa que não é evangelho? Era o que estava acontecendo com os Gálatas. Deus é aquele que nos quer bem. Ele já demonstrou isso por meio de Jesus. A mensagem de hoje nos chama para o verdadeiro evangelho. O evangelho anunciado na parábola de Jesus em Mateus 22, 9 e 10. Jesus disse, e está escrito, agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram. Preste atenção nessa frase, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados, aleluias. Foi de graça o banquete. Foi para bons e maus. Eles não fizeram nada. Hoje é dia de ceia. E por muito tempo eu achei que a ceia era só para pessoas boas. Pessoas que não falham, pessoas que estão de bem com Deus. Para mim, ceia era para essas pessoas. Mas no banquete da parábola de Jesus, há bons e maus. Há toda espécie de pessoas que estão em diferentes fases no processo de transformação pelo discipulado de Jesus. Há diferentes pessoas no banquete da parábola de Jesus com todo tipo de personalidade, mas que entenderam a principal coisa. Não mereciam estar no banquete, mas aquele Senhor os chamou mesmo assim. Aleluias. Nós somos essas pessoas. Então hoje eu entendo que a ceia é esse banquete merecido, imerecido, que Deus nos provém. Ora, a ceia não é o corpo e o sangue de Jesus, não é isso? Em outras palavras, não representa o sacrifício de Jesus. E esse sacrifício não foi uma iniciativa de Deus quando eu ainda era inimigo, pecador? Porque agora eu poderia achar que para participar do banquete da ceia eu preciso apresentar alguma coisa para ele? Por quê? O único requisito é que eu preciso examinar a mim mesmo e com franqueza dizer se eu entendi que Deus me chamou de graça. Você é chamado de graça. Hoje a ceia é para você. O corpo e o sangue é para você. O corpo e o sangue de Jesus foi entregue para você, de graça, é de graça. Entenda isso. A dificuldade que você está passando, o pecado que você está enfrentando, isso não é desculpa para não participar, porque é de graça. É para você, é na faixa. Você é participante do corpo e do sangue de Jesus. Se você entendeu que é de graça, participe. E participe não só desse momento, desse ritual, vamos dizer assim, mas participe porque é de graça na sua vida toda, todos os dias. Já lemos hoje, quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. Agora que já somos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Então, convido você a fazer essa reflexão. Qual é o evangelho? Qual é o evangelho que você tem vivido? Este evangelho está contaminado com alguma coisa? Timothy Keller, ele dá um exemplo bastante interessante. E aqui eu já estou indo para o final. E aqui eu já estou indo para o final. O vácuo é a ausência de ar, certo?
É ausência de ar. Isso é vácuo. Se a gente deixar entrar um pouquinho de ar, um pouquinho que seja, deixou de ser vácuo. Já tem um ar ali. Já não é vácuo. Evangelho é isso. Qualquer coisa que entra, que a gente acha que precisa fazer para poder alcançar o favor de Deus, deixou de ser evangelho. Por isso que Paulo fala, vocês saíram desse evangelho, né, para ir para outro evangelho, que na verdade não é outro evangelho, porque não tem outro evangelho. Para terminar, Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículos 7 e 8, a segunda parte ali do 8, então estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo, que sejam amaldiçoados. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Olha só, Paulo diz que qualquer um, incluindo ele, incluindo nós, que ele fala ele, né, e todos os apóstolos, todos os mestres ali, e até mesmo um anjo do céu, se anunciar uma outra notícia, ainda que seja uma boa notícia, ainda não é uma melhor notícia do que essa que já foi anunciada. Paulo está dizendo, esse evangelho é mais excelente do que qualquer reflexão, qualquer e olha que a gente está falando de Paulo, né, um grande, né, teólogo, autor aí de coisas que até hoje a gente tem que entender o que ele escreveu, algumas coisas. Ele fala, olha, o evangelho é simples assim. E acredite, irmãos e irmãs, eu vejo pessoas que se afastaram de Deus, que hoje vivem uma vida, querem se aproximar de Deus, mas não conseguem, porque foi ensinado um evangelho que não era evangelho. Um evangelho que é cheio de regras e coisas que precisa fazer para alcançar o favor de Deus. Evangelho com mais alguma coisa é igual a maldição. Pense nisso. Que Deus nos ajude, pela sua graça e misericórdia, no nome de Jesus, a vivermos e ensinarmos o puro evangelho, o evangelho da graça. Que Deus abençoe vocês. The Alliance was born out of a passion for Jesus and a heart for lost people. We are a Christ-centered Acts 1:8 family that believes that all people should have the opportunity to hear the good news of salvation. Christ is our foundation and the local church our home. From the local church, we make disciples who understand God's calling to become more like Jesus and to share the hope we have in Him. God's Word is alive and at work in us. His Holy Spirit transforms us, spurring us on to love and good deeds. Over 130 years ago, this same reality was stirring in the heart of Pastor Albert Benjamin Simpson. As he reached out to immigrant dock workers in New York City, his burden for lost people grew. Simpson rallied a small group of believers around a common vision to reach the unreached, unaware that they were paving the way for future generations of Alliance work. Pioneer missionaries to Africa made significant sacrifices. Some gave their lives, planting seeds that would one day blossom into a vibrant church movement. Supporters back home sold their most precious belongings in order to fund the work, and an alliance was born. Today, there are more than 2.3 million Alliance believers in Africa. Throughout the world, 6.3 million Christ followers worship in more than 22,000 Alliance fellowships. Our heart for the nations has resulted in the U.S. Alliance becoming one of the most diverse evangelical churches in America. More than 2,000 congregations worship in 37 languages.
Many immigrants to the U.S. who were embraced, discipled, and equipped for ministry by Alliance churches have since returned to their home cultures with a burden for the lost. Local Alliance churches provide the foundation for our worldwide mission through prayer and sacrificial giving to the Great Commission Fund. Since its founding, our North American family of churches has launched over 8,000 missionaries into more than 80 nations. Worldwide, Alliance hospitals and clinics, radio stations, and schools proclaim the good news. In the United States, institutes of higher education prepare believers for kingdom service. Alliance camps and retirement communities make disciples across generations. With a passion for lost people, the Alliance family continues to expand its reach into areas of our world where there is little or no access to the gospel. This can often mean results come slowly, but we trust that God will bring in the harvest as He has in generations before. Our commitment to reaching the world for Christ remains strong. Our global team of more than 700 workers is trained in evangelism, discipleship, and church planting. Long-term Alliance workers labor to see healthy, self-replicating churches established. Short to mid-term workers come alongside U.S. and international Alliance ministries, bringing needed skills while shaping a new generation of kingdom-minded believers. We are creative and nimble, using our resources wisely in order to have the greatest impact. Because of their professional expertise, the Alliance business people have gained access to many countries that are closed to the gospel. In cultures where written communication is not readily embraced, we use oral storytelling as a means to share the good news in ways that rapidly spread from village to village. Compassion and Mercy Associates, or CAMA, is the Alliance's relief and development arm. CAMA workers focus on holistic ministry, partnering with churches and communities to meet the physical and spiritual needs of people ravaged by poverty, disease, war, and natural disaster. As we find new ways to bring Jesus to our neighborhoods and the nations, our message remains unchanged. We come from diverse backgrounds, but are drawn together by our desire to see all people find new life in Jesus. Each of us plays a unique role in seeing Christ's love transform our world, united in His love and empowered by His Spirit. We pray. We give. We love. We proclaim Jesus. We are family. We are the Alliance.